Pedro Duran traz os detalhes para a gente. Pedro, cai a última joia da coroa da Lava Jato, cai em liberdade. Preso preventivamente há quase 7 anos, Sérgio Cabral foi solto hoje. E a gente está falando de um dominó na justiça, né, Daniela? Acrescentando um pouco a essa discussão que você estava tendo aí com o Leandro, que é uma pessoa que conhece e entende bem todo esse processo do Sérgio Cabral, porque acompanhou desde o começo ele. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro, que hoje está com o advogado Daniel Bialski, foi conseguindo derrubar peça atrás de peça ao longo de todo esse processo jurídico dele. Ele derrubou peças na primeira instância, na segunda instância e na terceira instância. Ele foi beneficiado com uma decisão do Supremo Tribunal Federal e agora cai a última peça que restava, que era de fato a prisão domiciliar. Cabral tem tornozeleira eletrônica, vai continuar com a tornozeleira eletrônica, mas agora vai poder ter uma vida muito mais livre, vai poder transitar muito mais livremente, porque vai ter uma diferença na decisão anterior de que deveria ficar dentro de casa, preso em prisão domiciliar, decisão essa tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu conversei com o Daniel Bialski, ele me disse que o acórdão do TRF2, que foi o tribunal que decidiu, portanto, essa liberação de Sérgio Cabral, ainda não saiu. A defesa deve soltar uma nota em breve, mas de fato é algo que muda um pouco a nossa conjuntura, né? É como você disse, a última joia da coroa da Operação Lava Jato, é o último preso graúdo que a operação continuava a ostentar, que estava atrás das grades, foi para casa, já tinha tido esse banho de água fria na Operação Lava Jato, que foi desmantelada nos últimos anos e agora, portanto, tem essa decisão de soltar o ex-governador Sérgio Cabral e liberá-lo da prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica. A estratégia do Daniel Bialski, da Patrícia Proetti, que são os advogados de Sérgio Cabral, ao longo desses últimos meses, desses últimos anos, foi tentar enfraquecer as figuras de Sérgio Moro, juiz federal da então vara criminal da primeira instância em Curitiba, e de Marcelo Bretas, juiz federal aqui do Rio de Janeiro. Ao dizer que eles eram suspeitos para julgar os processos, tiveram posturas inadequadas, foram contra a ordem jurídica, não respeitaram o direito de defesa, eles conseguiram os argumentos processuais para que pudessem recorrer à segunda e à terceira instância. Porque quando você recorre à segunda instância ou à terceira instância, você não fala sobre o mérito da decisão. Você não fala se aquela pessoa é culpada ou inocente daquele crime. Não é essa a discussão. A discussão é sobre o processo, a conduta processual daqueles que tiveram à frente dessas condenações. Então, foi justamente por isso que eles atacaram firmemente, fortemente as figuras de Sérgio Moro e de Marcelo Bretas. E foi em cima desses precedentes que eles conseguiram ir derrubando decisão atrás de decisão. Nesses últimos meses, a gente viu caírem, não só lá no Supremo Tribunal Federal, a prisão dele, mas também aqui no TRF2, uma condenação que era a penúltima que se tinha contra ele, que mantinha ele preso. Agora cai a última e, portanto, Sérgio Cabral pode transitar livremente. Ele já estava em casa, mora num apartamento em Copacabana, um apartamento com um bom padrão na praia de Copacabana, do lado da praia, e agora vai poder ter acesso às pessoas que ele não podia ter livremente, porque tinha inclusive que manter uma relação com outras pessoas limitada a um horário específico. Tem a retenção do passaporte, não vai poder sair do Brasil, tem, claro, a manutenção da tornozeleira eletrônica, a necessidade de se apresentar à justiça uma vez por mês, mas é uma vida completamente diferente da prisão domiciliar. Muito embora o legado político de Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro esteja completamente esvaziado. O filho dele, Marco Antônio Cabral, que foi deputado federal, tentou se reeleger, não conseguiu e hoje está próximo do atual governador Cláudio Castro. Não há nenhum indicativo, e a defesa diz isso, de que Sérgio Cabral possa voltar para a política, se tornar um novo, ou voltar a ser um ator na cena da política brasileira. Mas o fato é, se havia no passado os impeditivos para que isso acontecesse, depois de condenações que somaram 400 anos, de ter confessado os próprios crimes, agora não há mais. Agora ele tem muito mais liberdade para poder exercer outras funções, inclusive trabalhando profissionalmente, eventualmente, como uma espécie de consultor ou tendo alguma função ligada à iniciativa privada. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um estado que concentra muita riqueza, especialmente na área de petróleo e gás. O fato de Sérgio Cabral ter sido
governador do estado por 8 anos, deu a ele não só informações bastante privilegiadas, mas o acesso a pessoas muitíssimo importantes, não só do judiciário fluminense, mas também desses setores estratégicos para a economia do estado. Então, sim, Sérgio Cabral poderia ser um asset valioso, digamos assim, para uma indústria que quisesse explorar, até de uma forma negativa, as riquezas do Rio de Janeiro, porque ele conhece o mapa da mina. E agora a decisão que o judiciário toma é dar a ele a oportunidade para poder voltar a ter uma integração na sociedade que seja condizente com esse papel. Então eu conversei com o Daniel Bialski, ele me disse que é uma decisão que, claro, favorece a defesa, eles esperavam essa decisão, estavam contando com isso, mas foram agindo ali em silêncio, com discrição, para poder fazer com que todas as decisões fossem derrubadas. Não acaba aqui a estratégia da defesa, eles vão lutar até o final, vão tentar arrancar de Sérgio Cabral a tornozeleira eletrônica e as outras restrições judiciais, mas a orientação nesse momento é para que Cabral continue em silêncio. É o voto de silêncio do ex-governador para que ele não se complique nesse momento que ele está tendo tudo a favor dele. Daniela? Meu caro, e provavelmente ele vai ficar quieto mesmo, porque sabe também que se pisar fora será usado como exemplo, né? De que não vai voltar a haver uma espécie de leniência excessiva com quem declaradamente roubou, porque a questão do Cabral é essa, né? Ele assumiu crimes. Deixa eu voltar com o pessoal e, se já for possível, eu quero trazer o Yuri Pita também para conversar com a gente sobre isso. A grande questão aí, nesse caso, olha só para vocês entenderem, agora vai ficar bom aqui o debate, ô Yuri, para você entender, né? Olha o motivo dessa análise. A soltura do Sérgio Cabral vai reativar a discussão sobre a segunda instância. É só você olhar os perfis do Deltan Dallagnol. Ontem, Sérgio Moro já tinha, inclusive, postado, ele assinando o pedido para discutir a questão da prisão após condenação em segunda instância. 44,5% dos presos no Brasil são presos provisórios. O que significa isso? São pessoas que já estão presas sem terem tido a condenação transitada em julgado. E esse volume de presos temporários explodiu no Brasil nos últimos anos, né? Que é aquela coisa, antes da pessoa ter direito a todos os recursos, você prende para já dar ali a ideia de punição. Cabral, com 390 anos de cana nas costas, foi considerado pela Justiça um homem apto e confiável o suficiente para celebrar acordos com o Marcelo Bretas, por exemplo, né? Para isso dava. Mas manteve-se ali em situação de prisão provisória, Yuri, e agora o judiciário olha e fala, bom, os recursos dele não foram julgados, ele está na cadeia faz 7 anos, sem que tenha sido efetivamente condenado, transitado e julgado, como diz a Constituição, vai aguardar os recursos em liberdade. Vai ser um prato e tanto para quem estava querendo trazer de volta a discussão da segunda instância que estava dormitando no Brasil. Pois é, tanto Sérgio Moro no Senado quanto Deltan Dallagnol na Câmara já encamparam essa medida ou esse debate. Deltan Dallagnol quer, inclusive, propor uma formação de comissão especial para discutir esse assunto, mas a gente sabe que, do ponto de vista político no Congresso Nacional, o ânimo para isso acontecer é muito baixo. A grande questão, de fato, não faz sentido, e aí pensando em política carcerária, não faz sentido para um país com a proporção do Brasil, com o tamanho de população que tem, com a massa de população carcerária que tem, não conseguir dar celeridade ao julgamento de presos provisórios, que é o termo técnico que se usa nesse tipo de discussão. Esse percentual alto que a Daniela trouxe com base em dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Os dados do Departamento Penitenciário Nacional são um pouco abaixo, mas continuam sendo proporções altíssimas, da ordem de 1/3, próximo de 40% da população carcerária. E por que isso? E aí é um atestado de letargia, de lentidão da justiça e de dificuldade de conseguir, ao prender uma pessoa que cometeu um delito, fazer um julgamento e que esse trâmite de julgamento seja rápido. A grande questão é, do ponto de vista simbólico, esses casos de corrupção, corrupção graúda, como o que envolve Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, é claro que isso tem um impacto social e midiático muito forte, mas é isso, como que alguém que confessou seus crimes, fez um acordo de delação premiada, não consegue ter uma pena, um trânsito em julgado do seu processo.
É diferente de alguém que diz que é inocente, que adota os recursos para provar a sua inocência e não considera, não admite que cometeu algum crime pelo qual é processado pelo Estado. São situações diferentes, porque você tem um conflito de fato. O grave nessa situação de Sérgio Cabral, e por isso que causa ainda mais estranheza, é o fato de ser um réu confesso que fez acordo de delação e que as penas acabam não sendo transitadas em julgado, concluídos os seus processos, mesmo diante da confissão de crimes.